Então, olá, oi de novo. Vamos então para o nosso primeiro vídeo, né, nosso primeiro tópico. Como eu tinha dito, esse primeiro tópico vai tratar de indução matemática. E esse primeiro vídeo é uma introdução geral, tentar dar uma ideia de como é que funciona e para que serve indução matemática, tá? E eu, antes de começar, eu queria lembrar o que eu disse antes. Não se preocupem se não ficar tudo claro agora de uma vez só dessas primeiras aulas, tá? Vamos tragam dúvidas, mas acreditem em mim que as coisas vão se consolidando, tá? Bom, eu queria motivar a ideia de pensar em indução matemática contando uma historinha, relembrando uma historinha que provavelmente vocês já ouviram, porque todo professor de matemática adora contar, porque é uma história ótima sobre o matemático Gauss, quando ele era criança, e o somatório de progressões aritméticas, né? E a historinha é que, enfim, a turma da aula aprontou alguma, e o professor de matemática deu como castigo, para deixar os alunos bem quietinhos durante um tempo, dizer que eles tinham que somar os números de 1 até 100, né? Então, tinha que somar o 1 com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, somar todos esses números aqui. Ele imaginou, bom, os alunos vão ficar bem quietinhos durante bastante tempo e vão fazer como eu e provavelmente vocês fariam, né? 1 mais 2 vai dar 3, mais o 3 vai dar 6, mais o 4 vai dar 10, mais o 5 vai dar 15. E, bom, obviamente ia demorar um tempão para chegar até no 100. E esse aluno, que depois ficou um matemático famoso, Gauss, chega para ele rapidamente com a resposta e a resposta correta. E o professor já não pode, não tem como ele ter feito isso nesse tempo, não pode. Bom, o que o Gauss fez e que se usa até hoje para somatório de progressões aritméticas em geral, não só de 1 até 100, mas aqui eu só vou comentar o caso de 1 até 100. O que o Gauss fez foi basicamente o seguinte: ele mostrou, bom, se eu pegar o 1 mais o 100 aqui, o primeiro e o último, vai dar 101. Depois eu pego o segundo e o penúltimo, 2 mais 99, vai dar 101 de novo. Porque, claro, aqui tem mais 1 e aqui tem menos 1 do que eu tinha antes, então vai dar o mesmo número. Se eu pegar o 3 mais o 98, bom, vai dar 101 de novo. Claro, porque se antes tinha dado 101, eu coloquei 1 aqui e aqui é minha setinha, né? Tinha dado 101 aqui do 2 com 99. Agora, eu botei 1 a mais aqui e estou considerando o antepenúltimo, que é 1 a menos, vai dar o mesmo resultado. Então, ele se deu conta que vai dar sempre 101, né? E quantas vezes eu vou poder fazer isso? Eu vou fazer isso a metade das vezes que eu tiver aqui, porque eu vou pegando sempre 2. Então, eu vou fazer isso 50 vezes. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 101 vezes 50, né? Eu vou ter 5.050. A soma desses algarismos todos aqui vai dar 5.050, né? Então, foi esse o truque que ele fez e a gente apresenta isso através da seguinte fórmula. O que eu vou ter aqui? Eu tenho simplesmente, não se preocupem se vocês não lembram mais desses símbolos, tá? A gente vai, o que for necessário de matemática eu vou apresentando, ou como eu já disse em Lógica 1, vocês podem colocar no Google e vai ser suficiente, tá? Então, isso aqui é simplesmente um símbolo para o somatório, né, dos números de 1 até 100, né? Se eu somar os números de 1 até 100, eu vou ter o quê? Qual é? Isso aqui é simplesmente a expressão numa fórmula daquele truquezinho, né, que o Gauss encontrou. Eu somo o 1 mais o 100, né? E depois eu multiplico por 100 dividido por 2, porque eu vou poder fazer esse procedimento 50 vezes, né? Aqui eu simplesmente deixei a fórmula para 100, vocês já podem ter visto que isso aqui não vale só para a soma de 1 até 100, mas é o que vai nos interessar aqui, né? Bom, o que tem? Então, a gente tem que isso aqui deu certo até 100.
né? E aí alguém poderia perguntar, ah, tá, mas é que assim, 100 é um número especial, isso só vale para 100, para 100 deu certo. Mas outro caso, se eu quisesse somar de 1 a 24, já não ia dar certo. A gente, intuitivamente, a gente sabe que ia dar certo. Se eu quisesse somar de 1 até 24, eu poderia fazer esse procedimento, né? E a gente tem a ideia de que para qualquer n que eu pegasse, né, qualquer sequência, né, se o n aqui fosse 24 ou se o n fosse 36, eu deveria poder pegar o 1 mais esse número n, seja ele qual for, né, multiplicar por n dividido por 2 e devia dar certo, né? Intuitivamente a gente percebe isso. Mas como é que eu provo isso? Como é que eu provo que algo vale para um número qualquer, para um número natural qualquer? Lembrando que eu tenho infinitos números naturais. Eu não vou poder, tá, eu vou testar essa minha fórmula, né? Essa minha regra geral. Qual seria então a regra geral? Vamos pegar agora a regra geral. Então, essa aqui é a minha regra geral, né? Eu tenho que, para qualquer n, eu vou chegar no somatório de n números, né? Se eu pegar o primeiro, aqui o primeiro é 1, não precisava ser, mas eu vou considerar só os casos onde o primeiro é 1. Pego 1 mais esse número n, qualquer que ele seja, né? Então, se o meu número n fosse 424, né? O que eu poderia fazer? Eu pego o 1 mais 424, que vai dar 425, e aí eu multiplico por 424 sobre 2, ou seja, eu multiplico por 212 e vai dar o somatório dos primeiros 424 números naturais. Essa é a regra geral. Agora, como é que eu posso provar que isso vale para qualquer n, né? Que isso vale para a sequência 1, que isso vale para a sequência 1, 2, que isso vale para a sequência 1, 2, 3. Como é que eu posso provar isso? Eu tenho infinitos números naturais, então eu não vou poder testando um a um, né? Eu posso até testar e vendo que, bom, se o n é 1, tá, vai dar 1 mais 1 vezes, né, 1 sobre 2, vai dar 2 sobre 2 vai dar igual a 1. O primeiro caso deu certo. Aí testo o segundo, né, porque o somatório de 1 é 1 sozinho, você não somou com nada, né? Se eu pego 2, eu tenho 1 mais 2 vezes 2 sobre 2. 1 mais 2 vai dar 3, 2 sobre 2 vai dar 1, deu 3. Aí, de fato, 1 mais 2 vai dar 3. Testo a progressão quando o n é 3. Né? Eu vou ter 1 mais 3, né, que vai dar 4, vezes o 3 sobre 2. Então, o 4 vezes o 3 vai dar 12, sobre 2 vai dar 6. Aí, de fato, aqui 1 mais 2 vai dar 3, mais 3, 6. Tá dando certo. Mas, bom, eu não vou poder testar os infinitos números naturais. Como é que eu provo que para qualquer n esse procedimento vai dar certo? Como é que eu posso provar isso, já que eu não vou poder testar todos? É para provar esse tipo de propriedade, que uma propriedade vale para um conjunto infinito de objetos, desde que eles estejam ordenados de certo modo, que nós utilizamos a indução matemática. Eu não vou fazer a prova aqui. Quem quiser fazer a prova dessa progressão, dessa prova, pode fazer. Eu só vou enunciar, e a gente pode corrigir em aula, mas não é o que é importante para nós aqui. O que é importante é compreender como é que isso é provado, mesmo que vocês não façam a prova, né? A prova vai consistir em fazer o seguinte: vai consistir em provar o que a gente chama da base, ou seja, né, então o que eu quero provar? Eu quero provar que se eu tiver uma sequência qualquer de números naturais, onde eu não sei qual é esse número aqui, né? Mas eu sei qual é que é meu primeiro elemento, eu tenho um primeiro elemento e eu tenho uma certa ordem. O que a gente vai provar? A gente vai provar primeiro
que a propriedade, qual é a propriedade? A nossa propriedade aqui é provar que o somatório dos números até certo ponto, né, pode ser calculado por esta fórmula aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro provar que para o comecinho aqui, para a minha sequência mais simples, né, porque vocês vejam que eu posso ordenar as minhas progressões aritméticas seguindo aquela ordem que a gente estava fazendo antes, né? Eu tenho uma sequência de um número, eu tenho uma sequência de 2 números, depois eu tenho uma sequência mais complexa de 3 números, depois eu tenho uma sequência mais complexa de 4 números, depois eu tenho uma sequência mais complexa de 5 números, depois eu tenho uma sequência mais complexa de 6 números, e assim por diante, até a sequência de, no exemplo que eu tinha pego antes, 424, os primeiros 424 números naturais. Como é que a gente vai provar que para o n igual a 424, a propriedade de somatório desses primeiros 424 números poderem ser calculados segundo essa fórmula, vale. A gente vai provar que para essa sequência bem simples aqui, que tem só, né, um elemento, a propriedade vale, tá? E depois a gente vai provar o seguinte, a gente vai provar que se em um ponto qualquer, mas é importante que seja um ponto qualquer, se em um ponto qualquer aqui a propriedade vale, ela vale para a sequência imediatamente seguinte. Quer dizer, eu vou provar, olha, se eu pegar um lugar qualquer, mas é importante que eu pegue um lugar qualquer. Se eu pegar um lugar qualquer, se eu pegar uma sequência aqui, qualquer, né? Se por acaso dá certo até aqui, vai dar certo para a sequência seguinte. Essa prova de que se a soma dos n dos n números até um certo ponto podia ser calculada por essa fórmula, então, na sequência imediatamente seguinte, com um número a mais, ela também vai poder ser calculada segundo essa fórmula, é o que a gente chama de prova do passo indutivo de uma prova por indução. Tá? Então, o que a gente prova? A gente prova que, só para isso a gente escreveria assim, mas não é isso que vai importar para nós, que se o somatório dos n primeiro números pode ser calculado desse modo aqui, então o somatório dos n mais 1 primeiro números vai poder ser calculado do mesmo modo por quê, né? Aqui eu substituí o n por o n mais 1, né? Eu tenho a sequência complexa imediatamente seguinte. Num certo sentido, a gente prova que a propriedade é hereditária, tá? Não se apavorem se isso ainda não estiver claro, lembrem que eu disse que esses são vídeos para voltar. Vamos avançar um pouquinho. Tá? Uma boa metáfora, que é usual usar, e está também nas biografias opcionais que eu sugeri que vocês lessem, é a ideia de um efeito dominó, né? Como é que o efeito dominó funciona? A gente derruba primeira pecinha de uma sequência de dominó, então esse seria o equivalente da base, a gente derruba a primeira, e há uma certa relação entre todas as demais peças que garante que a propriedade de cair, digamos assim, ela vai passando, ela é hereditária, ela passa para cada trechinho mais complexo da minha trilha de peças de dominó. Então, isso significa o quê? Eu posso saber que se eu derrubar a primeira peça, a última lá vai cair, qualquer uma no meio vai cair. Por que eu sei isso? Eu sei isso primeiro porque eu sei que se eu empurrar primeiro, ela cai, e eu sei que há uma distância entre eles, tal que o seguinte sempre passa a propriedade para o outro, digamos assim. Tá? Esses dois pontos, do primeiro cair e se um cai, o seguinte cai também, né, são as propriedades que a gente prova da base e do passo indutivo. Né? Vamos pensar o seguinte, se eu tiver então uma sequência desse tipo aqui, o que eu preciso para ter certeza que, sei lá, jogando uma bolinha aqui no primeiro, o último vai cair?
Eu preciso que, jogando uma bola aqui, o primeiro caia, e eu preciso que, se qualquer um aqui cair, o seguinte vai cair também. E é qualquer um, tem que ser qualquer um. Tá? Digamos que eu tivesse uma sequência um pouco diferente. Digamos que eu tivesse isso aqui, que eu tivesse feito uma sequência de peças de dominó, onde aqui tem um espaço maior. Nesse caso aqui, se eu derrubar o primeiro, não vão cair todos. Por quê? Porque não é verdade para essa minha trilha de dominós aqui, que se um qualquer cai, o seguinte cai. Na hora que esse aqui cair, esse outro aqui não vai cair. Então, para eu ter certeza que derrubar a primeira peça vai derrubar todos os da minha fileira de dominó, eu preciso provar que existe, que se um qualquer cai, o seguinte cai. E tem que ser um qualquer. Esse é um ponto que vai ser difícil, que eu insisto, nos exercícios ele vai ficando mais claro, mas não de uma hora para outra. Né? Eu tenho que provar que se esse aqui cai, esse aqui também cai. E que se esse aqui cai, esse aqui também cai. E que se esse aqui cai, esse aqui também cai. E claro, eu não vou, se a minha sequência de dominós for infinita, eu não vou poder provar caso a caso. Eu vou ter que mostrar que, de um modo geral, eu vou ter que considerar, ó, pega um qualquer que eu não sei qual é. Se ele cair, ele vai cair o seguinte. Eu tenho que saber, por exemplo, que eu coloquei uma certa distância entre eles que não tem isso daqui, tá? Não se apavorem, eu já disse, vocês vão voltar para essa aula outras vezes. O que eu estou guardando, então? Para eu saber que uma sequência eventualmente infinita de dominós vai cair, uma das coisas que eu tenho que provar é que, para qualquer ponto da série, se um cai, o seguinte também cai, tá? Se eu tivesse um buraco aqui, eu não provaria que o último vai cair. Além disso, eu preciso que o primeiro caia, né? Se eu tiver uma sequência, né, de peças de dominó, assegurar que a distância entre elas é tal que se uma cai, a seguinte também cai. Mas se a minha primeira peça estiver grudada no chão e não adianta eu jogar uma bolinha aqui que ela não vai cair, eu posso jogar a bolinha e a última peça de dominó vai continuar em pé, ela não vai cair. Né? Eu preciso, então, provar que se eu jogar uma bolinha na primeira, ela cai. Eu preciso provar que o meu primeiro elemento tem a propriedade de cair quando é jogado uma bolinha aqui no início. E eu preciso provar que a propriedade de cair é, digamos assim, hereditária nessa série aqui. Que se um qualquer tem, o seguinte também tem, qualquer que seja esse um. Né? E essas são as duas cláusulas das nossas provas por indução matemática. Na base, a gente prova que vale para o primeiro elemento. Aqui, como eu estava usando o exemplo de progressões eu estava usando n igual a 1, a gente vai ver que às vezes o n pode ser 0, enfim, pode ser outras coisas. O que vale é que vale para o primeiro elemento de uma série, ou para os primeiros. A gente vai ver também para os primeiros elementos de uma série. Então, na prova da base de uma prova por indução, a gente prova que vale para o primeiro caso, os casos mais simples da nossa série, e no que é chamado de passo indutivo, a gente prova que se vale para um n qualquer, vale para o elemento imediatamente seguinte. Esse é um tipo de prova, é uma maneira de colocar a prova por indução, a gente vai ver que tem outras, tá? Bom, o que eu queria chamar a atenção, já adiantar, embora eu insisto, isso vai ficar mais claro com exemplos. Tá? Primeiro, a ordenação ela não precisa ser necessariamente linear. Tá? Ali na minha peça, a gente tinha, no dominó e na progressão aritmética que a gente estava considerando, a gente tinha uma ordem assim, né? Eu tinha os meus dominós nessa ordem, mas a gente pode pensar em ordens mais complexas, mesmo com o meu efeito dominó. Eu poderia ter alguma coisa como diferentes pontos de partida, né? E aí eles se encontram, né? A gente poderia pensar que eu derrubo duas peças de dominó no começo e elas vão derrubar uma terceira, essa terceira vai derrubar duas. Então, a minha ordem pode ser um pouco mais complexa. Então, depois a gente caberia ver exatamente que tipo de ordenação a gente precisa ter. Por enquanto, eu estou colocando essa observação.
Então, primeiro, a ordenação não precisa ser linear. Eu tenho que ter uma ordenação e eu tenho que ter elementos mais simples, mas ela não precisa ser necessariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Em segundo lugar, a outra que eu queria adiantar, embora mais uma vez vai ficando mais caro com exemplos, eu tenho duas possibilidades para formular o passo indutivo. Tá? E a gente vai ver depois quais são essas duas, só estou fazendo a ressalva agora, tá? Para dizer, olha, é um pouquinho mais complicado, né? Mas a gente vai ver, tá? Bom, quanto à ordenação, tá? Para poder aplicar o que a gente chama de princípio da indução, o que é o princípio da indução? O princípio da indução, depois a gente vai ver formulações mais exatas, mas o princípio da indução, ele me diz, olha, se os membros mais simples de um conjunto têm uma propriedade, e se essa propriedade é transmissível passando para os membros mais complexos do conjunto, então essa propriedade vale para todos os objetos desse meu conjunto infinito, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma. E que tem para eu poder aplicar esse princípio, né, o conjunto dos objetos para os quais eu quero provar uma propriedade tem que ter uma certa ordenação. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é um dos meios de garantir que os objetos tenham essa ordenação. Por isso, antes da gente considerar exemplos de provas por indução, né, como eu estou insistindo, é ao considerar exemplos e ao voltar para essa aula e ao ler o material opcional que vai caindo a ficha sobre como fazer provas por indução. Mas antes de ver exemplos de provas por indução, a gente vai ver algo mais sobre... a gente vai ver definições indutivas ou recursivas, que é um dos meios de assegurar que um conjunto tem essa ordenação necessária para poder aplicar o princípio da indução. Então, é isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, e daí vocês vão ter exercícios depois do próximo vídeo. Só mencionando, então, eu coloquei como leitura opcional essas três aqui, e elas estão por ordem de complexidade, tá? Então, assim, eu sugiro que vocês leiam todas elas, mas principalmente o material do professor Gersoni é excelente, mas é bem complicado, assim. Então, vocês deem uma olhada e guardem ele para voltar mais tarde. O Seider é bastante claro, bastante simples, acho que vocês não vão ter dificuldade. E o Berwais-Yekemendi, não sei como é que se diz o nome dele, também é bem interessante. Depois eu vou passar uns exercícios dele. Vale a pena vocês darem uma olhada. De novo, não se apavorem se nem tudo fica claro, mas eu acho que eles ajudam bastante. E fiquem com o material do professor Gersoni para voltar, porque é muito bem feito, mas mais difícil que os dois primeiros. Tá? Então, deem uma olhada, mas lembrem, isso é um ponto para a gente voltar à medida que vai fazendo exercícios.